Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal. Eu sou a Adriana, psicopedagoga, e eu quero falar hoje sobre 6 dicas que vão ajudar vocês a alfabetizar as crianças com e sem dificuldade na área da matemática e da língua portuguesa. Como de costume, pessoal, esse vídeo vai ter uma parte que eu trago um conhecimento científico para vocês sobre o tema e uma parte com um conhecimento prático. É importante aqui pensar nas 6 dicas como um conhecimento prático. Caso você queira só o conhecimento prático, pula lá para o momento das 6 dicas. Se você quer um conhecimento completo, fica comigo do começo até o final, que você vai aprender a parte científica e também as dicas práticas de tudo isso que eu trago para vocês hoje. O importante do conhecimento científico é que ele favorece a capacidade de, quando vocês não estiverem sobre uma tutoria, uma orientação, como acontece na maioria dos meus vídeos, vocês vão conseguir criar maneiras de alfabetizar, de ensinar os conteúdos, tanto do português quanto da matemática. Bom, eu vou compartilhar com vocês agora a minha tela para a gente então ir para esses 2 momentos. O momento que eu trago para vocês o conhecimento científico e o momento que eu trago a vivência prática desse conhecimento científico. Vem comigo! E não se esqueça de deixar a sua curtida. Se você não for inscrito no canal, se inscreva e assista esse vídeo todo. Vocês não fazem ideia de como vocês estarão ajudando tanto o canal quanto muitas outras pessoas que precisam desse conhecimento. Vamos lá então, pessoal? Muito bem, pessoal, vamos lá, mais essa aula maravilhosa na qual eu trago 6 dicas de como alfabetizar crianças com e sem dificuldades. Vamos lá? Para começo de conversa, nós precisamos de pensar como essa teoria embasa a sermos mais criativos e ao mesmo tempo não improvisarmos no meio do nada para o nada. Nós temos que ter conhecimento científico para saber exatamente como fazer a aprendizagem acontecer na vida das crianças. Então eu separei um artigo que no final eu vou deixar, ou também na descrição do vídeo eu vou deixar o link para vocês poderem irem até o site do Google Acadêmico e baixarem para estudar caso desejem. Então vamos lá, pessoal. Eu fiz alguns recortes desse artigo, vou apresentar para vocês agora. Os recortes, pessoal, eles dizem respeito aos estudos de Piaget sobre como se desenvolve a criança. Então, ele divide esse conhecimento, esse desenvolvimento em 4 grandes estágios. O primeiro estágio é o sensório-motor, que vai do 0 aos 2 anos. Nessa fase, as crianças adquirem a capacidade de administrar seus reflexos básicos para que gerem ações prazerosas ou vantajosas, e é um período anterior ao da linguagem, qual o bebê desenvolve a percepção de si mesmo e dos objetos à sua volta. Vamos para o segundo estágio, pessoal. O estágio seguinte é o pré-operacional. Dura dos 2 aos 7 anos e se caracteriza pelo surgimento da capacidade de dominar a linguagem e a representação do mundo por meio de símbolos. A criança continua egocêntrica e ainda não é capaz moralmente de se colocar no lugar de outra pessoa. Percebam que dos 2 aos 7 anos acontece a introdução do processo de alfabetização e letramento, tanto da área da matemática quanto da área da língua portuguesa. Vamos para o estágio 3. O terceiro estágio, segundo Piaget, é o das operações concretas, dos 7 aos 11 ou 12 anos, e tem como marca a aquisição da noção de reversibilidade das ações, além de ser a época em que surge a lógica nos processos mentais e a habilidade de discriminar os objetos por similaridades e diferenças, e quando a criança já pode dominar conceitos de tempo e número. Pessoal, tenho vídeos aqui no canal aprofundando
aprofundando mais sobre esse conhecimento que Piaget traz do desenvolvimento das crianças, dos adolescentes, da pessoa em fases, tá bom? Vou deixar linkado para vocês e vou deixar na descrição do vídeo também. Finalmente, agora falaremos sobre o estágio 4, que vai dos 12 anos até o fim da vida. Bom, inicia-se o estágio das operações formais nesse período, que é a fase que marca a entrada na vida adulta, em termos cognitivos. O adolescente passa a ter o domínio do pensamento lógico e dedutivo, o que o habilita à experimentação mental. Isso implica, entre outras coisas, relacionar conceitos abstratos e raciocinar sobre hipóteses. Muito bem, e onde que as nossas 6 dicas se pautam? Do estágio 2 até o estágio 3. Primeira dica: tenha frequência e constância ao elaborar atividades diversificadas que busquem alcançar um único objetivo. Se as nossas crianças estão no período das operações concretas e não formais, ela precisa de material concreto, ela precisa de referências palpáveis para entender bem tanto o conhecimento da matemática quanto o conhecimento da língua portuguesa, com dificuldade de aprendizagem ou sem dificuldade de aprendizagem. Pessoal, não está dentro das dicas, mas lá vai uma dica bônus. A criança diagnosticada com algum tipo de transtorno ou síndrome, se ela tem uma cognição preservada, vai levar um tempo maior para aprender as mesmas coisas que as outras crianças. O que vai ser necessário, você vai ter que deslocar-se para buscar caminhos, atividades variadas que objetivem a aprendizagem de um mesmo tema. Essa é a grande diferença quando você alfabetiza crianças com e sem dificuldades. É o tempo que a criança demora para aprender os conteúdos. Dica número 2. Observe atentamente o desenvolvimento de todos os seus alunos ao longo do bimestre. É um erro deixar para avaliar o seu aluno só no final do bimestre. Você tem que ir pegando ali momentos que a criança mostra as dificuldades e as aprendizagens que ela teve ao longo do processo de relação com o conhecimento que você está trazendo para ela. Dica número 3. Como seus alunos estão no estágio das operações concretas, use sempre, em todas as suas abordagens, materiais concretos. Dica número 4. Você precisa planejar suas aulas ou intervenções com base nos princípios matemáticos: ordem estável de contagem regular, correspondência termo a termo, cardinalidade, abstração e relevância da ordem. Tenho vários vídeos explicando cada um dos princípios matemáticos aqui no canal, pessoal. Dica número 5. Você precisa planejar suas aulas ou intervenções com base nos eixos da matemática: números e operações, álgebra e funções, geometria, grandezas e medidas e estatística. Também tem um vídeo no canal falando detalhadamente sobre os eixos da matemática, pessoal. A última dica, número 6. Você precisa planejar suas aulas ou intervenções com base nas habilidades da consciência fonológica. E a consciência fonológica, ela tem algumas subhabilidades: a consciência de palavras, fonêmica, de sílaba, rimas e aliterações, que eu também tenho um vídeo muito legal que detalha tudo isso para vocês aqui. Essa é a minha tarefa aqui com vocês, pessoal: facilitar o desenvolvimento de vocês enquanto profissional, pais, para atender melhor as suas crianças. Eu fico muito feliz de ter trazido mais esse conteúdo para vocês. Espero realmente que tenha feito diferença na sua vida. Se fez diferença, compartilhe com mais pessoas, se inscreva no canal, deixe sua curtida, o seu comentário e eu te espero no próximo vídeo. Até mais!